Então, gente, conforme havíamos dito, então, nós vamos falar hoje sobre a relação entre o Espírito Santo e o seu milagre. Por que eu sempre friso o milagre? As pessoas, elas buscam os milagres, mas elas precisam entender que os milagres, eles têm preço, né? Não é simplesmente... porque o que acontece? O que eu vou explicar, assim, basicamente para vocês? Deus, ele conhece o meu e o seu futuro. Seja bem-vinda, Gerlânia, esqueci de falar, viu? Deus te abençoe. Então, Deus, ele conhece o meu e o seu futuro. Então, ele sabe que aquilo que você está pedindo, que você descreve como um milagre, né? Uma coisa que você deseja muito, uma coisa que você não consegue realizar, porque, na verdade, o milagre é isso. É algo que está além de você. Você não consegue realizar ele sozinho. Você precisa de Deus. Então, tem milagres pequenos, tem milagres grandes, mas tudo que você não consegue realizar, que você depende de Deus, é considerado, então, um milagre, né? E esses milagres, para Deus, Deus, ele lê o teu futuro, ele sabe que, se ele te der aquilo, o que vai acontecer? Ele sabe o que você está pedindo, o que você precisa e o que você deseja, né? Que é diferente, o que eu preciso e o que eu desejo. O que eu preciso está ligado à necessidade. E o que eu desejo está ligado a sonhos, né? Coisas que são menos importantes, digamos assim, né? Que não são necessidades humanas, né? Mas são milagres. Eu tenho um sonho, por exemplo, tenho vários sonhos, né? Vários aqui que eu não preciso falar, mas eu tenho vários sonhos, eles são milagres. Eu já considero que eles já existem. Eu já consigo vê-los. Eu já imagino, eu já planejo como se eles já existissem, assim. Porque eu acredito que esses milagres estão diretamente ligados, né, a Deus. Porque eu não posso querer alguma coisa se não for para beneficiar a Deus, gente. Eu não posso. Um dos segredos para você receber um milagre é esse. Você tem que pedir alguma coisa que você beneficie o reino de Deus. Tudo que você pedir que seja para beneficiar o reino de Deus, Deus vai te dar. Deus vai te dar. Só que ele vai ler teu coração, ele vai ver se é isso mesmo, se você só está prometendo, ou se é isso que precisa compreender, é que todo o meu propósito, todo o seu propósito tem que estar ligado ao reino de Deus. Esse é o maior segredo de alguém que conquista milagres, tá? Por isso que você precisa confiar em Deus, entende? Porque quando você confia em Deus... Espera aí que a Alexandra está tentando entrar aqui, admitir. Quando você precisa... o que é confiar em Deus? É acreditar que existe um mundo espiritual e que esse mundo é prioridade. Então, quando eu entendo isso, eu começo a olhar para as coisas diferente. Eu começo a olhar para as coisas e entender que o que acontece? Tudo que vem à minha mão é para um bem maior, não é só para mim, é para um bem maior. Então, tudo que eu desejo é para um bem maior, até a minha saúde tem que ser para um bem maior. Para que serve minha saúde? Minha saúde é para fazer a vontade de Deus, né? Os meus estudos é para fazer a vontade de Deus. Os meus bens é para fazer a vontade de Deus. A minha internet é para fazer a vontade de Deus. Eu fico desesperada se eu não estiver fazendo nada para Deus. Assim, é algo insuportável, eu já estou acostumada, não consigo. Então, é algo assim que nós não podemos aceitar uma vida vazia, porque o que nos preenche é isso, ser útil para as pessoas. E quem nos dá essa direção? O Espírito de Deus. Tá? Então, essa aqui é só mais ou menos uma introdução para você entender que o seu milagre está ligado a algo maior, não está ligado a você. Deus quer te dar alguma coisa, ele tem mais interesse que você ainda de te abençoar. Muito mais. Só que ele quer te dar alguma coisa, mas ele quer que você entenda que é para um objetivo maior do que você tem, que é a vida eterna, que é as questões eternas, espirituais, entende? Que essas não são atemporais, elas não terminam nunca, né? Então, vamos lá. Aí eu gostaria que, Monique, você pudesse ler para mim todos os versículos, tá, Monique? Daquele jeito, igual a semana passada. Lucas 4:18 para mim. Vai, vamos lá, então. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar aos cativos que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos.
falando aqui? Jesus está falando que ele está falando da missão dele. Ele está falando assim, ele tá dizendo assim, olha, eu fui ungido para uma missão, tá? E quem unge? Naquela época, a unção era capacitação para um grande trabalho, para uma grande liderança, por exemplo, um rei, um profeta, era ungido. Nânia, preciso que você feche o áudio, tá? Por favor. E... Era só um minutinho, gente. E aí, então... gente, Jesus, ele foi capacitado, foi ungido para esse trabalho. E ele disse assim, eu fui ungido para quê? Para libertar, para transformar vidas, para abençoar vidas. Então, ele tinha um propósito bem específico. Mas esse propósito não ia morrer nele. Entende? Esse propósito continuaria. Só que como esse propósito continuaria se Jesus subiria? Para esse propósito continuar, então, precisava que alguém estivesse aqui, que alguém continuasse aqui. E este alguém era o Espírito Santo, tá? Então, isso continua acontecendo. Mas hoje não tem um corpo físico de Cristo aqui. Você é o corpo de Cristo, entende? Que vai fazer esse trabalho. Através do Espírito de Cristo. Então, o Espírito de Cristo vai entrar em você e você vai ser, então, o corpo de Cristo aqui. Você consegue entender isso? Então, existe um propósito maior, que é o propósito que Jesus veio nos ensinar aqui. Tá? Você foi ungido para isso. Se você não foi ungido, você vai ser em nome de Jesus. Tá? Mas você precisa entender isso. Porque um milagre, gente, o diabo pode fazer também. O diabo pode fazer milagres. Inclusive, muitas pessoas saem de dentro da igreja e vão para um centro, gente. Elas vão para um centro porque lá é mais rápido. Porque ela pediu um ano, por exemplo, ela ficou um ano dentro de uma igreja e Deus não deu aquilo que ela queria. Então, ela vai para um centro e ela faz lá o que ela não sabe, que é um pacto com os demônios, tá? Porque o diabo não dá nada de graça, tá? Nem Deus, tá? Deus também não te dá nada de graça, né? Você se entrega para Deus e Deus ajuda você, né? Mas Satanás, Deus é o seu dono, ele te ama, ele vai tratar você com todo amor. Agora, Satanás, ele vai destruir você. Ele vai tomar o teu corpo, que era para ser de Cristo, tá? Através desse pacto que você fez, por causa de uma bobagem. Sabe, por causa de um pedido idiota. Às vezes o pedido é assim, eu tô com azar. Aí a pessoa vai lá e toma um banho. Pronto. Selou o negócio. Eu quero abrir os caminhos, fazer um trabalho para arrumar um emprego. Por causa de um emprego, para ganhar um salário mínimo, ele dá a alma para o diabo. Então, é muito barato. Sabe, é uma entrega muito barata no centro de macumba, digamos assim. Porque você vê na maçonaria, por exemplo, uma pessoa se entrega por uma fortuna, né? Mas não deixa de se entregar também. Mas o que eu quero dizer para você é que você é alvo do mundo espiritual, tá? E se você não souber entender isso, que a sua vida, o que vai acontecer na tua vida, tudo que pode acontecer na tua vida depende de você, das suas decisões. O que o inimigo faz? O inimigo faz você ficar fragilizado, principalmente emocionalmente, fazendo você acreditar, principalmente, que você não domina a sua vida, que você é fraca, que você... Entende? Para que ele vá lá e domine a tua mente e faça a vontade dele através do seu corpo. Isso é muito triste, gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tema agora, que eu já fugi demais. Quem é o Espírito Santo? Atos 5, do 2 ao 4. É uma história, tá bom? Atos 5, do 2 ao 4. Eu peço que você leia essa história completa, tá bom? Depois. Monique? Vou entregar agora.
levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa. Afirmou que aquele era todo o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para nós, mas mentiu para Deus. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma situação, né? A Ananias e Safira eram um casal e eles tinham prometido algo para Deus. Eles tinham prometido algo para Deus, era o início da igreja, né? Então, Deus ele precisava se manifestar de forma eficaz, eficiente, que realmente chocasse as pessoas, né? Então, o que acontece? Aí, o que aconteceu? Ananias e Safira acharam que a gente também acontece com a gente, viu? Muitas vezes o diabo quer enganar a gente nesse sentido. Acharam que eles estavam enganando o ser humano, quando eles prometeram alguma coisa para Deus e não cumpriram. Eles acharam que estavam enganando Pedro e os discípulos, e os amigos, quem sabe. Mas quando você promete alguma coisa, gente, o mundo espiritual está te vendo, tá? Tá todo mundo te vendo. Você pode estar sozinha no teu quarto. Tá cheio de coisa aí te vendo. Tá? Então, tem alguém anotando, tem alguém vendo o que você está fazendo. Tá? E é isso que as pessoas se enganam muitas vezes. Elas acham que, eu estou dentro da igreja, eu sou santinha. Eu saio fora da igreja, eu posso fazer o que eu quiser, porque ninguém está me vendo. Os piores estão te vendo. Aqueles que podem fazer alguma coisa contra você estão te vendo, que são os demônios. Né? Então, nós temos que pedir misericórdia a Deus e ser cristão de verdade. Isso é uma luta, gente. Isso é uma luta, porque eu sei quem eu sou. E não adianta eu fingir para Deus quem eu sou, porque ele sabe muito bem. Né? Então, é uma luta contra o meu eu. Né? Eu não posso pecar e achar que está tudo bem. Não, eu tenho que pedir perdão urgentemente, eu tenho que lutar para ter a minha mudança. Porque quem precisa te ver está te vendo, tá? Então, quem é o Espírito Santo, gente? O Espírito Santo não é uma força. Esse relato mostra que o Espírito Santo se entristeceu, que o Espírito Santo ficou bravo. E uma força não fica brava. Uma força não se entristece. Certo? O Espírito Santo aqui era o quê? Era o líder. Porque Paulo falou assim, você não me enganou, você me enganou o líder, o Espírito Santo. Entende? O Espírito Santo, ele é onisciente. Ele vê tudo. Ele está em todos os lugares. Como isso ocorre, Rose? Não sei bem, mas eu sei que é isso. Tá? Tem coisas que não adianta ficar falando, tentando decifrar coisas assim que não cabe a nós. Só sei que ele é onisciente, tá? E é verdade, pura verdade, tá? O mundo espiritual, ele existe, tá bom? Ele existe. E, além disso, também, tá claro nessa passagem, né, que Paulo disse assim, você enganou a Deus. Então, ele referiu o Espírito Santo como Deus. Então, ponto, tá? O Espírito Santo é Deus, ele é o líder da igreja, ele tem que ser o seu líder, o líder da tua vida. Ele tem que gerir a tua vida, segundo os parâmetros do quê? Da Bíblia. Se não for assim, não dá certo. Se não for assim, você pode até receber um milagre. Tanta gente recebe milagre, sai da igreja e fica pior do que entrou, tá? Porque eu vou falar para você, gente, Deus sabe de todas as coisas. Quando ele não te dá alguma coisa, é porque ainda não é hora. Espere, Deus está querendo falar com você, entenda o que Deus quer de você neste momento que você está passando, essa dificuldade. Deus quer falar com você, pare e escute ele. Escute ele como, Rose? Lendo a Bíblia, assistindo pregações, ouvindo louvores, orando, e olha, gente, participando dos estudos, tá cheio de estudos, pelo amor de Deus, estudos de pessoas que realmente têm compromisso com a Bíblia, tá? Porque tem cada louco aí que a gente vê só por Deus.
Então, o Espírito Santo é quem deve liderar a tua vida. Um milagre sem a liderança do Espírito Santo é furada, tá? É problema para a tua vida, não é resolução, é problema futuro. Então, quando eu recebo algo que eu quero, não vindo de Deus, porque às vezes a gente pede até dentro da igreja e não recebe de Deus, viu? Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma pessoa que eu estava dando estudo para ela, e essa pessoa estava pedindo um emprego. Olha, eu vou falar para vocês, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Deus. Mas eu já vi muito milagre acontecer através da minha vida. Muito milagre. Não, eu não sou nada, eu sou pó. Mas eu já vi muito, tá? Pessoas sendo curadas, portas abertas, coisas maravilhosas acontecendo. E por isso eu acredito que esse é um chamado meu. Sabe? Então, o que acontece? Essa pessoa me pedia, Rose, vamos orar, e todo estudo eu pedia para Deus abrir as portas de emprego para ela, repreendia tudo que não provém de Deus, que estava impedindo ela de receber um emprego. Gente, ela recebeu um emprego, gente. Mas o emprego que ela recebeu impedia ela de ir para os cultos, impedia ela de continuar o estudo. E ela ficou toda feliz quando ela falou para mim, eu falei, isso não veio de Deus. Como assim, Rose? Não veio, você me desculpe, tá? Essa pessoa ficou até chateada comigo, mas eu tive que dizer a verdade para ela. Eu não podia passar a mão na cabeça dela, tá? Porque a responsabilidade não depois eu que vou pagar pelo sangue dela. E eu disse para ela, então, isso aí não veio de Deus. Porque Deus não daria para você um emprego que te impedisse de servir Ele. Ele não daria para você. Todo emprego que Ele vai te dar vai ser para bênção, não para maldição sua. Estar longe de Deus é maldição para a tua vida. É maldição para a vida de qualquer pessoa. E ela não acreditou em mim, gente. Ela continuou no emprego, tá? Ela parou com o estudo e tá com uma vida aí só Jesus, tá? Até hoje eu oro por ela. Então, o que acontece, gente? Não é brincadeira não, gente. Isso é sério, tá? A gente tem que saber olhar para as bênçãos e dizer se isso veio de Deus, esse milagre, se veio de Deus ou não, tá? Se você tem a liderança do Espírito Santo, você consegue entender se é ou não de Deus isso. Né? E a segunda coisa que é importante frisar nesse estudo também é a diferença entre o chamado de Deus e o meu chamado. Tem diferença? Vamos ver? Vamos ver? João 14, do 16 ao 17, por favor. 14. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele habita em vocês agora e depois estará em vocês. Então você percebe que esse Espírito é o mesmo Espírito que habita em Cristo, que habitava em Cristo quando ele estava no nosso meio aqui. É o mesmo Espírito. Então o chamado, ele só foi o quê? Transferido. Só isso. Tá? É uma transferência de chamado. Mas o próprio Jesus, ele disse, sabe? Vocês vão ver coisas maiores do que vocês têm visto aí que eu tenho feito, porque eu vou subir para o Pai. Ele disse assim. Então, na verdade, o chamado de Cristo é o seu chamado. Então, quando Jesus se levantou lá na sinagoga e falou, então, lá em Lucas, ali que a gente leu no começo, Lucas 4:18, entendeu? Ele disse, eu vim para libertar os cativos, né, os oprimidos, né, para pregar uma boas novas, para dizer que Deus está voltando. Então, teoricamente, esse chamado foi transferido para você. Ah, Rose, para mim não, Rose. Querida, se você veio até aqui, querida, porque só tem mulher, mas próximo que a pessoa que estiver ouvindo, querido, querida, se você está aqui, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Tá? Não foi a Rose que te trouxe aqui, porque se fosse a Rose, cara, tem muita gente que não gosta do jeito da Rose, que a Rose é brava, né? E a Rose fala a verdade mesmo, tá? A Rose, ela não passa a mão na cabeça, não, ela fala que Jesus manda, tá? Então, o que acontece? O seu chamado é o chamado de Cristo. Agora, você tem que executar esse chamado como Cristo executou. Ah, Rose, não dá. Ah, se a liderança for do Espírito Santo, você vai conseguir fazer o melhor. Tá? Pode ser que eu não chegue
dificilmente eu vou chegar aos pés de Cristo, mas eu tenho que me esforçar. Eu preciso me esforçar. Então, você percebe que tudo depende de uma liderança, e a liderança, e aí ele fala assim, é interessante lá em Lucas, que você leu, que fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha que interessante, está acima de mim. Tá? Ele está acima de mim, ele me lidera. Para quê? Ele me ungiu, e ele me ungiu, ou seja, me capacitou para que eu exerça, então, o chamado. Rose, o que chamado tem a ver com milagre? Tem tudo a ver com milagre, tá? Porque você vai viver os milagres de Deus quando você entender o seu chamado, tá? É indissociável, não tem como, tá? Não tem como separar isso, tá? O seu milagre do seu chamado. Não adianta, não existe milagre maior do que servir a Cristo. Não existe, não existe. Quando você serve a Cristo, você nunca mais vai estar sozinho. Você vai entender tudo que está acontecendo na tua vida. Tu não vai conseguir, tu não vai se abater. Você pode até se abater. O choro pode durar uma noite, tá? Pode se abater. Mas no dia seguinte, você levanta a cabeça e fala, não, peraí, está repreendido em nome de Jesus. Né? Então, eu domino o meu corpo. Eu domino a minha mente pelo Espírito Santo. Porque se eu deixar minha carne me dominar, o Satanás, ele vem aqui, lança a seta e destrói a minha vida. Né? Então, eu preciso da liderança do Espírito Santo, que é uma liderança realmente efetiva para a minha vida. Ela vai transformar a minha vida. E aí, então, eu pergunto, você é ungida? Né? Você é ungido, ungida? Você acredita que você já foi ungida? Você acha que você já foi ungido? Vamos falar sobre a unção? Pode ler? Pode ler, por favor. Não, é só o 22, né? E nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que ele nos prometeu. O que eu quero dizer para vocês? Não sei se vocês assistiram a live de ontem. Quem assistiu a live de ontem? Quem que está aqui? Deixa eu ver quem está aqui. Inês, você conseguiu assistir a live de ontem? Alexandre, acho que não conseguiu, né? Então é novidade que eu vou falar aqui para vocês aqui, tá? Mas para Monique não é. Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele trouxe você aqui, tá? Você está num processo, tá bom? Você não está sozinho, você pode ter certeza. Ele está pegando a tua mão e está te levando para o caminho correto. Ele está tentando te conduzir para quê? Para o milagre, tá? Pode ser, que não seja o milagre que você quer, mas vai ser milagre. Tudo que ele faz na tua vida é sobrenatural. Tudo que Deus faz na vida do ser humano é sobrenatural, é que a gente não valoriza. A gente falou sobre isso no último estudo, né? A gente não valoriza, a gente não consegue enxergar alguns milagres que são óbvios na nossa vida, a gente não consegue dar valor para eles, porque eles são muito naturais, acontece para todo mundo. Mas são grandes milagres, porque não acontece para todo mundo, entre aspas, acontece para aqueles que estão dentro da igreja, digamos assim, né? Então, você foi ungido, tá? Você está num processo de transformação. Deus te escolheu, gente. Eu estou falando aqui com pessoas que foram batizadas. Por exemplo, se eu não me engano, eu mesmo batizei a Alexandra, não foi, Alexandra? Foi, né? Ixi, a Alexandra saiu? Vocês estão me ouvindo, gente? Monique está me ouvindo? Eu estou. Eu estou te ouvindo normal, Rose. Não, a Alexandra, acho que deu uma saída. Colocou aqui e saiu. Então, porque na época que eu conheci a Alexandra, eu dei estudo para ela, eu era de outra denominação, tá? E na outra denominação, a gente batizava junto com o pastor. Então, a gente estava junto com o pastor na hora do batismo. Então, a Alexandra foi uma pessoa que eu fui responsável pelo batismo dela. Então, a Alexandra, ela já tem um histórico de encontro com Deus. Não é porque ela estava em outra denominação que ela vai desprezar tudo que ela aprendeu lá, porque eu não desprezo tudo que eu aprendi, tá? Eu não desprezo, não. Aprendi muita coisa boa. Isso eu vou levar para a minha vida, né? Então, você
foi ungida. O que é ungida? É capacitada, gente. Hoje ninguém vai pegar você, porque a palavra ungida, na verdade, significa esfregar óleo, sabe? Esfregar. Isso não se aplica hoje mais, tá? Ungida significa capacitado. Você está sendo transformado. Você está sendo capacitado para entender o que Deus quer de você. Para entender de onde você veio, para onde você vai, o que Deus espera de você, o que Deus quer fazer através da tua vida. Deus está te capacitando para isso. Então, todos aqui, ou até você que está me ouvindo aí, que vai me ouvir posteriormente, provavelmente está num processo de unção, está num processo, né, de transformação, mas que você recebeu o selo, né, do Espírito Santo, que o Espírito Santo quer habitar em você, ele quer habitar em você, tá? Ele quer. Quando você toma a decisão e diz assim, eu aceito a Jesus, Jesus é o meu Salvador, aí você é selado, tá bom? E com o batismo, você confirma tudo isso em público. Então, você está sendo preparado para receber o seu milagre. O milagre que você espera. Depende de você, isso que eu falo, gente. O milagre não depende da Rose. O milagre não depende da Monique. O milagre depende de você. De você. Tá bom? Ah, mas Rose, teve pessoas que assim, uma pessoa orou e aí a pessoa... Olha, gente, eu vou dizer para vocês, às vezes, se a cura não foi para libertar essa pessoa, gente, eu não sei o que dizer. Eu sou suspeita a falar essas coisas, não gosto nem de falar, nem entrar nesse tema. Tem gente que vai para uma igreja, ela vai para a igreja só para receber um milagre, por exemplo. Ela vai para uma igreja, vai para receber um milagre. Faz tudo, dá dinheiro, faz tudo para receber um milagre. Ela recebe esse milagre, ela sai da igreja. Ela não queria o dono do milagre. Então, eu não sei bem se foi Deus que deu esse milagre para ela, porque toda a bênção que Deus dá para uma pessoa é para que essa pessoa permaneça firme. E se Deus sabia que essa pessoa ia se afastar, eu não sei se foi Ele que deu essa bênção para essa pessoa. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, tá, gente? Vou ficar aí na dúvida mesmo. Qual é o propósito da unção? Atos 1:8, Monique. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então, qual que é o propósito? É te dar poder, que é essa transferência de autoridade que eu falei, essa transferência de chamado, né? Então, vocês receberão poder. Aí, lá em João 1, ele fala o quê? Ele fala... e a todos, João 1:12, e a todos o que receberam, ou seja, que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse poder não é poder de força, é poder de autoridade. Tem palavras diferentes na língua que foi escrita, não é poder de força, é poder de autoridade, é diferente, né? Então, esse propósito, ele tem um propósito, essa unção. É que você realize milagres, que sejam realizados milagres na tua vida, e que você realize milagres na vida de outras pessoas. Tá? Então, você não recebe a unção, você não recebe o poder para fazer o que você bem entender, né? Para fazer o que você espera que deve ser feito, não. Tem aí toda uma regra para isso, né? Aí, 1 Coríntios 12, esse 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, ele é bem longo. Você pode ler, Monique, rapidinho? Uhum. Não, ele fala assim... Existem... pode ler. Acho que leu 4, 5 e 6 só. 4, 5 e 6. Tá. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviços, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito Santo para o benefício de todos. A um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro o mesmo Espírito dá a capacidade de dar a mensagem de acolhimento, de conhecimento especial. A um o Espírito da grande fé, a outro o único Espírito concedendo o dom da cura. A um ele dá o
poder de realizar milagres e a outra a capacidade de profetizar. A outra lhe dá a capacidade de discernir uma mensagem, é do Espírito de Deus ao outro Espírito. Algum ainda dá a capacidade de falar diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede que cada um seja um. Glória a Deus por isso, né? Então, o que você percebe aqui? Que existe propósitos, tá? Para a sua capacitação, para a tua unção, tá bom? Deus vai realizar milagres através da tua vida. Ele vai realizar primeiro em você e depois através de você, né? Então, e os propósitos são múltiplos, muitos são. Você viu só alguns aqui, ainda tem outros citados em outros momentos da Bíblia. Então, é lindo o que Deus pode fazer quando você tem a liderança do Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo é que determina o milagre genuíno. O milagre que vai realmente ser uma bênção para você. Tá? Porque, como a gente havia falado, existem milagres que vêm sobre a sua vida que às vezes não provém de Deus. Tá? O diabo também faz milagre. E o quinto, então, o Espírito Santo e os milagres. Vamos entrar nesse assunto já, direto para finalizar. Salmo 107, do 17 ao 22. Foram tolos, rebeliaram-se e sofreram por causa dos seus pecados. Não conseguiram nem pensar em comer e estavam às portas da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou dos seus sofrimentos. Enviou sua palavra e os curou e os resgatou da morte. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que ele faz pela humanidade, que oferecem sacrifícios de ação de graça e anunciam suas obras com canções e alegria. Olha só o que está falando aqui, em Salmos 107, do 17 ao 22. Presta atenção. Ele está dizendo aqui que as pessoas, elas vêm totalmente quebradas, cheia de problemas para Deus. Porque, não se engane, gente, essa história aí, tem gente que vem por amor. Eu cresci na igreja, desde pequenininho ouvindo isso. Olha, tem pessoas que vêm por amor e tem pessoas que vêm pela dor. Eu nunca conheci ninguém que veio para a igreja por amor. Eu nunca conheci alguém que diz, de repente eu senti uma vontade de adorar a Deus. A pessoa não tinha problema nenhum. E de repente ela foi para a igreja assim, porque ela tinha vontade de adorar a Deus. Eu nunca conheci nenhuma pessoa. Então isso aí não é verdade, gente. Não é verdade. As pessoas vêm para Deus por amor, pela dor, na verdade, desculpa. Pela dor. Tá? Ele vem porque ele está enrolado nos problemas que ele mesmo, geralmente, não estou falando que às vezes pode acontecer que não, tá, gente? Mas geralmente nós estamos em problemas que nós mesmos entramos. Decisões que nós tomamos fizeram com que nós chegássemos em situações que estamos hoje. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com ninguém, é eu, sabe, a autorresponsabilidade? Que inclusive é tema até de estudos, né? A questão da autorresponsabilidade. Quando eu me responsabilizo pelo meu problema, eu percebo que o problema é meu, não tem nada, ninguém tem nada a ver com isso. Então eu começo a mudar a minha vida. Né? Então, essa questão toda, a pessoa vem toda destruída. E aí Deus faz um milagre na vida dela, o Espírito Santo entra na vida dela e começa a fazer um monte de coisa diferente, que a pessoa se transforma tanto a ponto de ser feliz. A pessoa tem uma visão totalmente diferente. A partir daí, então, ela tem o desejo de cantar, mesmo nas dificuldades. Olha, eu não sou muito mundana, a gente fica muito apegada às coisas do mundo, a gente se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar da gente, né? A gente se preocupa muito o que eu tenho, sabe? O que eu tenho, né? A fulano tem, eu não tenho. Você se preocupa muito com coisas de ter, no sentido ter, e o ser fica de lado, né? E quando você serve a Deus, você entende que o ser é muito importante, mais do que o ter, entende? Sim. O ter é consequência.
É E consequência. é igual você falou, a gente passa a ver os milagres, os pequenos milagres diários. Porque normalmente a gente espera um grande milagre para ver que Deus só está me ouvindo a partir do momento que ele me deu um grande milagre. E não é um grande milagre. São pequenos milagres todos os dias. O fato de você levantar com saúde, com qualquer coisa, já é um milagre, só que a gente não vê dessa forma. Então a gente tem dificuldade com isso, né? A gente tem que quebrar essa visão que a gente tem, né? De que, ai, não, eu preciso de um. Não, todo dia eu recebo milagres. Todo Exato. dia, na verdade, essa questão da gratidão, ela ajuda muito a entender que eu sou feliz. Eu não estou percebendo, mas eu sou feliz, eu tenho tudo que eu preciso, né? Exatamente. Então, vamos lá, voltando aqui ao assunto. Em Salmo 107, do 17 ao 22, está falando o quê? Da velha criatura, do ser humano, que então ele veio, ele se chegou a Deus, pediu perdão, se arrependeu, uma pessoa cheia de pecados, cheia de problemas, só que em determinado momento ele reconheceu que precisa de Deus. E no momento em que ele fez isso, Deus ouviu a prece dele. E Deus tomou a vida dele e transformou a vida dele. É uma história do poder, do milagre que o Espírito Santo habitando na pessoa pode causar, a ponto de a pessoa cantar, ser uma pessoa muito mais feliz do que era. Né? Muito mais feliz do que era. Então é isso. Na verdade, gente, qual é a relação entre o Espírito Santo e o seu milagre? Toda a relação. Ela tem toda a relação. O Espírito Santo, ele é o teu líder. Se ele for o teu líder, os seus milagres vão ser para a glória de Deus. Vão ser bênçãos que vão repercutir eternamente. O que eu falo para você, gente, todo milagre de Deus é para transformar inicialmente a sua vida e posteriormente a vida de outras pessoas. Então, quando eu recebo um milagre, eu tenho que contar. Entende? Quando eu recebo uma capacitação, eu tenho que usar para Deus, de alguma forma. Entende? Porque não pode ficar só para mim. Entende? Eu não posso fazer isso. Toda capacitação é para ser usada. Tanto que, quando você faz, quanto mais você faz, mais você se desenvolve. Entende? Então, é isso, gente. Não existe milagre de verdade vindo de Deus sem o Espírito Santo. Todo milagre que vem sobre a sua vida, que vai impedir você de servir a Deus, que nem eu contei para vocês da pessoa que recebeu lá o emprego que ela queria, que nem era um emprego assim tão, mas para ela, nossa, ela estava desempregada, né? A pessoa estava desempregada, podia viver mais tempo desempregada, porque dava para viver, tinha vivido todo aquele tempo, dava para esperar mais um pouquinho. Eu tenho certeza, gente, que Deus tinha algo muito bom para essa pessoa. Muito bom mesmo, mas o diabo se intrometeu na frente e ela não aguentou esperar. Que você não seja essa pessoa, gente. Que você espere em Deus o teu milagre. Entregue a sua vida a Deus e espere no tempo dele.